In 1946, the young researcher Em Arthur 1946, o jovem pesquisador Arthur Hassler caminhava às margens do riacho de uma montanha nos arredores de casa, onde tinha passado sua infância, quando teve uma experiência que o levou a uma importante descoberta sobre como os peixes encontraram um caminho de volta aos riachos onde nasceram. Subindo a montanha, quando ainda não podia enxergar a cachoeira favorita de sua infância, uma recordação quase esquecida lhe veio à mente de repente. Ele disse: quando a brisa fresca que carregava a fragrância de musgos e colombinas varreu o pilar rochoso, os detalhes da cachoeira e sua localização na face da montanha, de repente, surgiram em minha mente. Aqueles aromas reacenderam suas memórias de infância e fizeram-se lembrar do seu lar. Se os aromas podiam provocar tais lembranças nele, ele raciocinou que talvez eles pudessem ser tão sugestivos para o salmão, que depois de anos em mar aberto, retorna ao mesmo riacho de seu nascimento para desovar. Com base nessa experiência, Hassler e outros pesquisadores demonstraram que o salmão é capaz de se lembrar de certos odores. Isso ajuda a navegar milhares de quilômetros pelo mar para encontrar o caminho de volta ao seu lar. Esse relato me fez pensar em uma das coisas mais importantes que podemos fazer nesta vida é reconhecer o caminho de volta ao nosso Pai Celestial, lembrarmos-nos desse caminho e perseverarmos com fidelidade e alegria ao longo da jornada. Pensei em 4 lembretes que, quando usados e aplicados de maneira consistente em nossa vida, podem reacender o que sentimos por nosso lar celestial. Primeiro, podemos lembrar que somos filhos de Deus. Temos uma herança divina. Saber que somos filhos de Deus e que Ele deseja que voltemos à sua presença é um dos primeiros passos na jornada de volta ao nosso lar celestial. Lembrem-se dessa herança. Com regularidade, reservem um tempo para fortalecer seu sistema imunológico espiritual, lembrando-se das bênçãos que receberam do Senhor. Confiem nas orientações que receberam dele, em vez de recorrer apenas ao mundo para medir seu valor pessoal e encontrar seu caminho. Recentemente, visitei uma pessoa amada depois de ela ter estado no hospital. Ela me disse com emoção que, enquanto estava deitada no leito hospitalar, tudo o que ela desejava era que alguém cantasse o hino "Sou um filho de Deus". Esse único pensamento, disse Elia, deu-lhe a paz de que precisava naquela hora de aflição. Saber quem são muda o que vocês sentem e o que fazem. Compreender quem vocês realmente são os prepara melhor para que reconheçam o caminho de volta ao nosso lar celestial. Lembrem-se desse caminho e desejem voltar. Segundo, podemos lembrar do alicerce que nos protege. Ganhamos força quando permanecemos juntos, firmes e fiéis ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, mesmo quando outras pessoas desconsideram totalmente os mandamentos e os princípios de salvação. No livro de Mórmon, Elamã ensinou seus filhos a lembrarem-se de que devem construir seus alicerces sobre Jesus Cristo, a fim de terem forças para resistir às tentações do adversário. A fúria dos ventos e das tempestades de Satanás será lançada sobre nós, mas não terão poder para nos arrastar ao abismo se depositarmos nossa confiança no lugar mais seguro, em nosso Redentor. Sei, por experiência própria, que ao escolhermos ouvir sua voz e segui-lo, receberemos sua ajuda. Obteremos uma perspectiva mais ampla de nossas circunstâncias e uma compreensão mais profunda do propósito da vida. Sentiremos os impulsos espirituais que nos guiarão para nosso lar. Terceiro, podemos lembrar de orar sempre. Vivemos uma época em que, com o único toque ou comando de voz, podemos começar a buscar respostas sobre quase qualquer assunto na imensidão de dados armazenados e organizados em uma vasta e complexa rede de computadores. Por outro lado, temos a simplicidade do convite para começarmos a buscar respostas do céu. Ora sempre, e derramarei meu Espírito sobre ti. O Senhor nos promete, e grande será a tua bênção. Sim, até maior do que se obtivesses tesouros da terra.
Deus está plenamente ciente de cada um de nós e pronto para ouvir nossas orações. Quando nos lembramos de orar, encontramos seu amor que sustenta, e quanto mais oramos ao nosso Pai Celestial em nome de Cristo, mais trazemos o Salvador para a nossa vida. Dessa forma, reconhecemos melhor o caminho que Ele traçou de volta ao nosso lar celestial. Quarto, podemos lembrar de servir ao próximo. Ao nos esforçarmos para seguir Jesus Cristo, servindo e mostrando bondade aos outros, fazemos do mundo um lugar melhor. Nossas ações podem abençoar significativamente a vida das pessoas ao nosso redor e a nossa própria vida. O serviço amoroso acrescenta significado à vida tanto de quem oferece como de quem recebe. Não subestime o potencial que vocês têm de influenciar os outros para o bem, tanto por meio de suas ações quanto por seu exemplo. O serviço amoroso ao próximo nos guia ao longo do caminho para nosso lar celestial, o caminho que trilhamos para nos tornarmos como nosso Salvador. Em 1975, como resultado de uma guerra civil, Arnaldo Geneteres Grillo e seus filhos tiveram que abandonar sua casa e tudo o que haviam construído ao longo de décadas de trabalho árduo. Em Portugal, seu país natal, o irmão e a irmã Teres Grillo enfrentaram o desafio de começar tudo de novo. Mas anos mais tarde, depois de se tornarem membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles disseram: perdemos tudo o que tínhamos, mas foi uma coisa boa, porque isso nos obrigou a ponderar a respeito da importância das bênçãos eternas. Eles perderam seu lar terreno, mas encontraram um caminho de volta ao seu lar celestial. Não importa o que precisem deixar para trás para seguir o caminho de volta ao lar, um dia isso não parecerá um sacrifício. Temos o exemplo perfeito de Jesus Cristo a seguir, e a jornada em direção ao nosso lar eterno só é possível por causa de seus ensinamentos, de sua vida e seu sacrifício expiatório, que inclui sua morte e sua ressurreição. Eu os convido a experimentar a alegria de lembrar que somos filhos de Deus e de que Ele amou o mundo de tal maneira que nos enviou seu Filho para nos mostrar o caminho. Convido-os a se lembrarem de serem fiéis, de voltar a sua vida ao Salvador e de construir sua alicerce sobre Ele. Lembre-se de orar sempre em sua jornada e de servir ao próximo ao longo do caminho. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo de Páscoa, presto testemunho de que Jesus Cristo é o Redentor e Salvador do mundo. Ele pode nos conduzir ao nosso lar, à mesa de uma vida alegre e pode guiar em nossa jornada. Que nos lembremos dele e o sigamos de volta ao nosso lar. Em nome de Jesus Cristo, amém.